Eu vi a grande tribulação. Ken Peters é americano. Desde pequeno, o Senhor deu a ele visões. Em 1980, o Senhor lhe mostrou detalhadamente como será o fim dos tempos, com enfoque nos Estados Unidos. Ele viu que pessoas saíram dos túmulos e foram elevadas. Ele viu o anticristo, bem como o grande reavivamento após esse evento. Também viu a grande perseguição. Este vídeo foi gravado em 2006 e é uma transcrição de uma palestra ministrada no Tea Prophecy Club, nos Estados Unidos. Início do testemunho. Eu gostaria de iniciar com uma oração para que o Senhor nos guie naquilo que seja a sua vontade. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e agradecemos pelo teu amor, que foi estendido a nós através de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos por sua misericórdia. Agradecemos por essa misericórdia ser renovada cada manhã e agradecemos porque ela é estendida sobre nossas vidas até mesmo neste momento. Desejamos que o Senhor receba toda a glória esta noite, sobre tudo o que for dito e alcançado nesta reunião. Desejamos, Senhor, que o teu Espírito guie a cada um de nós em tudo e que tenhamos não só uma voz para falar, mas também ouvidos para ouvir e corações prontos para aceitar e pôr em prática a verdade que o Senhor nos deu. Nós te louvamos, Senhor, e agradecemos pela autoridade que nos concedeu para lutar contra as forças que se opõem à tua obra. Esta noite, Senhor Jesus, seja exaltado em nosso meio esta noite. Dê-nos sensibilidade e direção do teu Espírito e guie-nos para falarmos nada mais ou nada menos, Senhor. Por isso, damos-te graças e louvor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero começar dividindo com vocês esta noite primeiro um pouco do meu passado, que talvez possa parecer incomum a vocês, e de onde vim. Talvez tenham que se colocar no meu modo de pensar e viver daquela época. Eu nasci e cresci sendo católico. Meus pais eram portugueses e irlandeses, e por isso a cultura católica romana era bem forte e antiga em nossa família. Se vocês puderem se colocar nesse ponto de vista, a apresentação deste sonho ficará mais fácil de ser compreendida. Quando era pequeno, comecei a ter visões. Eu não tinha certeza do que seria uma visão. A primeira vez aconteceu em uma missa tradicional chamada Estações do Calvário, onde o rosário era rezado nas 10 estações estabelecidas pela Igreja Católica. Quando recebi este sonho, pulando um pouco à frente, eu não era cristão, eu não era batizado, eu não tinha lido muito a Bíblia, exceto algumas passagens que líamos ocasionalmente aos domingos, na igreja. No ginásio, li o Evangelho de São João. Então, eu não tinha consciência do que estava acontecendo neste sonho e isso me perturbou muitíssimo. Vocês verão, esta noite, no desenrolar da apresentação, que Deus é um Deus tremendo e o motivo de revelar isto é alguém que não sabia absolutamente nada de nada. E eu gostaria de pedir a vocês que se coloquem nessa posição que eu estava, sabendo nada do que sabem hoje e tendo uma visão. Tentem ouvir o que vou dizer como se fosse a primeira vez que estivessem falando sobre esse assunto. Como disse, comecei a ter essas visões quando era um menino. Estava com 7 ou 8 anos. Na missa, as estações do Calvário eram pinturas na parede e começaram a ter vida. O Senhor Jesus carregava a cruz na semana da paixão. Eu vi como um pequeno garoto com a coroa de espinhos na sua cabeça, enfiados e encravados na sua cabeça. Eram espinhos longos, de 4 ou 5 centímetros. Não eram espinhos pequenos como os das rosas, como eu pensava, mas eram longos e dava para ver as saliências, por baixo da sua pele, dos espinhos encravados nas suas têmporas. Sangrava muito e escorria rosto abaixo. Seu rosto havia sido espancado extensivamente e estava desfigurado, a ponto de dificultar o reconhecimento e de dizer quem havia sido aquela pessoa. Eu aprendi muitas coisas ao longo dos anos, seguindo o Senhor, que muitas coisas eram orientações claras das Escrituras sobre a vida de Cristo, que vi em visões antes mesmo de eu ter lido a Bíblia. E isso é parte do motivo da certeza que tenho das coisas que o Senhor tem me mostrado, por causa de como aconteceram e se desenrolaram. Quando vi isso, a partir do ponto que ele carregava a cruz, vi que as dilacerações nas suas costas eram muito mais do que faixas vermelhas. Eu sempre imaginei que fossem marcas vermelhas, mas na realidade eram profundos cortes. E até mesmo o tecido de seus músculos estava exposto. Era uma coisa muito grandiosa para um menino pequeno. Eu vi crucificado. A cruz não que vi não estava muito alta nem longe do solo.
O pé ficava a algo perto de 60 centímetros do chão. Cachorros urinavam na cruz. Eu vi pessoas cuspindo nele. Eu vi pessoas zombando dele verbalmente. Foi uma cena muito violenta que vi. E era apenas um menino. Gostaria que vocês se colocassem em meu lugar. Sendo um garoto de 7 anos, vendo essa cena tão violenta com uma realidade maior do que a de eu estar aqui nesta palestra, diante de todos e vendo vocês com meus próprios olhos. Eu não sei explicar como isso aconteceu. Eu apenas acredito que Deus escolhe fazer as coisas, porque Ele é Deus e é onisciente e faz tudo conforme sua vontade. Eu gostaria de poder lhes dizer qual é a fórmula de como nossa mente funciona enquanto se está tendo uma visão, mas eu simplesmente não sei. Isso continuou até meus 12 ou 13 anos, quando chegou um ponto da minha vida que sofri uma espécie de perseguição por causa da pressão e dos problemas com os colegas. Por exemplo, eu chorava sempre por ser tocado pela presença do Senhor, apesar de não saber, mas era o que acontecia. Minha família achava que eu estava perturbado. Por isso pedi ao Senhor que parasse com as visões, que aquilo não era benção, não estava me ajudando. Eu estava perdendo meus amigos e minha credibilidade junto à família. Eles pensam que estava ficando maluco e perdendo o bom senso. Então, por favor, que parasse com tudo aquilo. E parou. Devo dizer que pouco tempo depois, virei um rebelde. Até aquele momento da vida eu havia sido uma pessoa sensível, um filho obediente aos meus pais, um bom aluno. Havia sido premiado com um reconhecimento municipal. Mas tão logo as visões pararam, minha vida tomou outro rumo, para o lado errado. Alguns anos depois eu me casei em 1980, no mês de agosto. Fui dormir uma noite, como outra noite qualquer, e quero dar alguns detalhes. Eu não estava embriagado. Eu não estava sob influência de nenhuma droga alucinógena, apesar de ter fumado maconha algumas vezes e de ter bebido em algumas ocasiões. A noite que tive esse sonho eu não estava em estado de torpor ou entorpecimento. Tão logo eu peguei no sono, o sonho começou e eu ouvi um barulho muito alto. A melhor descrição que posso dar é que soava como uma buzina de um carro dos anos 70. As buzinas eram muito altas naquela época. O som parecia com aquelas buzinas, exceto ser extremamente alto, ensurdecedor e que durou muito tempo. No exato momento que ouvi esse barulho, foi-me dado a habilidade. De novo, vou dividir com vocês coisas que parecem ser cronológicas no modo de como esse sonho se desenrolou. Contudo, em alguns lugares não posso dizer exatamente a época, porque era como se eu fosse jogado dentro das diferentes situações sem a compreensão do decorrer do tempo. Algumas coisas eram apenas panorâmicas, apenas uma grande e larga imagem. Neste ponto do sonho foi-me dada a oportunidade de ver como se eu estivesse no céu e olhando para a terra, e o que eu podia ver muito claramente no globo terrestre eram muitos cemitérios e túmulos. Minha visão foi trazida para perto, como se tivesse sido dado um zoom, e vi algo incomum. O solo abriu-se violentamente e pessoas saíam dos túmulos. Digo que, como católico, rezei muitas vezes para acreditar na ressurreição dos mortos, mas não acredito que até aquele momento do sonho, em especial, eu estivesse convencido de que aquilo de fato aconteceria. Hoje eu sei que nesse ponto da visão, vi os mortos ressuscitados da sepultura. A condição que eles saíram das sepulturas era incomum. Outra coisa incomum era que haviam duas lápides, uma ao lado da outra. De uma delas saía uma pessoa e da outra, ao lado, não. Parecia haver um tipo de colheita que não era aleatória, mas sim categorizada, dessas pessoas. De novo, era uma cena violenta. Era como se o solo recebesse uma explosão e, quebrando-se, abriam as sepulturas. E vi, literalmente, o solo explodir e voava barro. E isso acontecia no mundo todo. E quando as pessoas saíam, duas coisas me surpreenderam. A primeira era que as roupas pareciam com as túnicas que os integrantes de um coral utilizam. Eram como um vestido longo, por assim dizer. E como isso ocorreu durante o dia, era como se a luz batesse neles e eles brilhavam. Como quando um artista vestido com brilho é iluminado em um palco, ele brilha. Não é. As roupas e a pessoa dos ressurretos em si eram mais brilhantes do que o sol. Eu gostaria de explicar melhor o que vi, o brilho que emanava da visão. Os homens, apesar de usarem vestidos, eram másculos, viris. E as mulheres aparentavam ser bem femininas. De novo,
Eu vou passar para vocês exatamente o que eu vi. É difícil explicar o que eu vou dizer agora. As pessoas mais velhas saíam com a aparência de que eram velhas, mas eles não eram velhos. Conseguia ver que eles viveram uma vida inteira, talvez 75 ou 80 anos. Mas, por exemplo, o cabelo que perderam em vida estava de volta. Havia crescido. Eles aparentavam ser maduros, mas não envelhecido. Jovens. Vi muitos jovens. Eles eram jovens, mas havia maturidade. De novo, eu gostaria de poder explicar melhor. A situação que eu estava naquele momento não me permitia entender melhor o que estava acontecendo. Por ser até então católico praticante, eu não conhecia as práticas protestantes. Eu nunca havia frequentado uma igreja protestante. Nunca havia sido testemunhado sobre o Evangelho do Senhor Jesus e o plano de salvação. Nunca havia lido o Apocalipse. E, para ser franco com vocês, teria facilitado muito a minha vida se esse sonho nunca tivesse sido dado a mim. Eu queria apenas viver a minha vida, cumprir o meu dever e eu penso que estaria tudo bem agora. Até que isto aconteceu em minha vida. Para vocês entenderem, eu não pedi ao Senhor que isto acontecesse. Nunca pedi para ver o Senhor. Nunca pedi para ver anjos, nem para ter visões. Sempre que o Senhor revela algo, eu acabo enfrentando algum problema. E eu não gosto muito dos problemas que surgem na sequência, quando Deus começa a revelar seus mistérios. Outra coisa que quero que vocês entendam é que quando essas coisas aconteciam, no princípio eu não sabia que era Deus. De onde eu vinha, não havia em mim qualquer desejo de vivenciar estas visões. De repente, as pessoas que saíram das sepulturas desapareceram. Eu gostaria de dizer a vocês para onde elas foram, mas eu não sei. Eu não vi se foram levadas e escondidas em algum lugar, se foram levadas para o alto, nas nuvens, porque nunca as vi subirem. Eu não as vi irem embora. Elas simplesmente desapareceram. Uma coisa eu posso afirmar, eu não vi nenhuma pessoa que vivia na terra ser transformada. Como diz a Bíblia, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Até aquele momento do sonho, eu não vi mais ninguém além das pessoas glorificadas que saíram das sepulturas. Não as vi subir ao encontro do Senhor. Eu não vi nada disso. De novo, sendo católico, eu nunca havia ouvido falar sobre o arrebatamento. A segunda volta de Cristo não era um dogma do catolicismo. Não acreditávamos na segunda volta de Cristo. Por isso, tudo era muito estranho para mim. Tão logo essas pessoas desapareceram, uma histeria em massa cometeu a terra. As pessoas tinham a aparência de absoluto desespero, histeria. Havia confusão em todos os lugares, caos em massa, ilegalidade e medo em toda parte. De novo, eu pude ver em muitos quadrantes da Terra e não havia nenhuma nação isenta. Todo o globo terrestre passava por essa situação. Um outro ponto muito incomum no sonho é que não era o tempo todo que eu conseguia observar o que acontecia, porque eu lutava com a minha mente e as coisas que via na visão. Não sei se já aconteceu com vocês de estarem sonhando, porém na sua mente existe a consciência de que é um sonho e é como se você fosse duas pessoas. Entendem o que quero dizer? É como se alguém estivesse dividido. Assim foi comigo. Eu estava tendo o sonho, mas minha mente não queria estar ali, sendo parte da visão. Mas eu não tinha essa opção. Conforme o sonho se desentolava, e, por falar nisso, durou toda a madrugada, com uma interrupção às 3 horas da manhã, eu não tinha como controlá-lo e sair dele. Mas agora aprendi a controlar. Quando o diabo resolve me dar um pesadelo, eu aprendi a dizer para o meu cérebro, não vai, ninguém vai me fazer mal. Eu mudo o rumo do pesadelo. Mas vou dizer a vocês, essa visão eu não podia mudar. Eu gostaria de ter um modo de mudar, mas não tinha como fazê-lo. Definitivamente minha vida poderia ter sido muito mais fácil por 20 anos, ou próximo disso. Não foi fácil receber essa visão. Não foi fácil lidar com minha consciência. Minha credibilidade foi questionada muitas e muitas vezes. Perguntavam se era tão poderosa, porque eu não compartilhava. Eu acredito firmemente que se eu trouxesse a público naquela época, ninguém acreditaria em mim. Primeiro porque não havia credibilidade em meu ministério e segundo, porque iria me destruir.
já que eu não tinha o caráter de Cristo necessário para me desvencilhar de algo desta magnitude e entender esta revelação nos pormenores. O apóstolo Paulo menciona que as revelações trazem provas. Por isso eu sei que eu não estava preparado para isso. Quando a confusão e desespero em massa cometeram a sociedade, um evento incomum ocorreu. Via televisão, o telefone, o rádio e um outro aparelho de comunicação incomuns da época. Eu pude ver em muitas casas nos Estados Unidos uma caixa branca quadrada que media 25 por 25 centímetros, aproximadamente, e que parecia uma televisão. Quando vi isso, essas caixas estavam em quase todas as casas dos Estados Unidos, e tinham palavras escritas na tela e às vezes parecia que passavam um programa de televisão. Todos esses meios de comunicação foram cortados por 2 semanas. Hoje eu sei que o que eu estava vendo eram computadores pessoais nas casas das pessoas. Porém em 1980, eu fiz pesquisas sobre todas as coisas que vi para checar se tudo que viera da parte de Deus. Porque eu não pretendo ir em rede nacional de televisão ou ao redor do mundo dividir essa experiência, caso esteja errado. Eu tenho um ministério próprio atualmente e não quero comprometer o que o Senhor estabeleceu nos últimos 17 anos. Em 1980 havia menos de 0,5% de casas com computadores pessoais. A IBM estava apenas iniciando a transição de cartão de entrada de dados em disco rígido e memória RAM no processamento dos computadores. Um computador em voga na época era o Commodore. Talvez alguns de vocês lembrem. Na realidade era um processador de palavras com uma memória muito pequena. Bem, na visão eu vi esses computadores pessoais em quase todas as casas. Essa imagem encerrou. Uma das coisas que aconteceu durante essa histeria, muitas e muitas pessoas se perguntavam onde essas pessoas foram. O que aconteceu? E todo o planeta vivenciou essa experiência. O que eu vi é que todas as pessoas tinham a aparência de grande desespero e desesperança em seus rostos. Em todos os lugares que fui, ninguém parecia feliz em viver. Eu nunca havia passado por uma situação dessas. Já estive em muitos lugares públicos onde pessoas estão desapontadas, não estão felizes, não estão bem, mas não o mundo inteiro, em massa. Talvez vocês já tenham visto isso. Eu não. E essa histeria trazia uma completa desesperança e perplexidade em quase a totalidade das pessoas. Todos os meios de comunicação ficaram fora do ar por um período de tempo. Pessoas me perguntam o que eu acho que causou tudo isso. Eu não tenho certeza, mas vou mostrar no retroprojetor um artigo publicado no Jornal da Cidade de Santa Bárbara, Califórnia, em 1991. É uma informação muito nova. Antes de falar sobre esse artigo, vou dar-lhes alguns detalhes pessoais. Eu não queria fazer esta missão nem vir aqui neste lugar. O Senhor me mostrou que aqui tem se falado sobre os finais dos tempos e pensei não. Vou ficar fora dessa. Já sofri muita perseguição por causa dessa visão. Já fui expulso de igrejas que não aceitaram o que foi dito. Eu não quero estar ligado a ninguém que declare público e claramente que acredita nisto. Porém, todos sabemos que temos que enfrentar nossos receios. E quando orava por esta missão, o Senhor me disse que me daria diariamente um sinal, confirmando que o que eu vi na visão veio verdadeiramente da parte dele. Hoje, ao atravessar o terminal do aeroporto, um tanque de guerra, um V, HMMW, estava exposto no saguão e era exatamente o mesmo modelo que vi no sonho e que mencionarei mais adiante. Voltando ao artigo de jornal. Especialistas militares alertaram o Congresso que uma nação desonesta poderia paralisar os Estados Unidos com uma única explosão nuclear de alta altitude. Seria possível bombardear com raios eletromagnéticos, incapacitando eletronicamente aos civis e militares, de lâmpadas a computadores. Essa explosão iria liberar pulsos eletromagnéticos, PEM, que apagaria dados de computadores em bancos, bolsas de valores, pararia carros e caminhões e desligaria a eletricidade nos 48 estados abaixo do Canadá. Alasca não seria afetado. Essa bomba não mataria uma pessoa sequer e o pulso duraria apenas uma fração de segundo. Nota: interessante que recentemente o Senhor me avisou que o Alasca não receberia o mesmo julgamento que os demais 48 estados. Estamos indefesos diante dos nossos inimigos armados com armas nucleares, disse Lowell Wood. Mesmo uma explosão pequena e modesta nos Estados Unidos iria devastar-nos,
mesmo sendo uma nação moderna e pós-industrializada. Qualquer nação que tenha armas nucleares, incluindo a Rússia, China e Coreia do Norte, poderia paralisar a máquina militar do ZOA. De novo, este é um artigo do Jornal de Santa Bárbara, Califórnia, publicado em 1991. Quantos de vocês aqui nesta noite sabiam disso? Algumas coisas aprendemos naturalmente, outras no espírito. A maioria das coisas que aprendi sobre o final dos tempos foi em meu quarto de oração. Eu nunca tive que ir atrás de posições estratégicas governamentais nem coisa parecida, exceto em espírito. Essa indisponibilidade de eletricidade alarmou todas as pessoas e durou aproximadamente 2 semanas. Vocês podem imaginar se todos os meios de comunicação como telefones, computadores, televisões e rádio ficassem desligados por 2 semanas. Vocês podem imaginar a histeria, a impossibilidade de um supermercado contratar os fornecedores para reabastecer os estoques, ou gasolina, ou transações bancárias. É impressionante quando se começa a pensar no efeito cascata que isso tem. Isso durou por aproximadamente 2 semanas. De novo, quero lembrá-los de que eu não era um profeta ou estudioso de profecias quando essa visão me foi dada. Eu comecei a andar pelas ruas, chocado com os acontecimentos recentes. Os eventos são difíceis de serem descritos, porque a legalidade e o medo estavam impregnados na sociedade. Depois dessas 2 semanas, a televisão e o rádio voltaram a funcionar. Porém, era completamente diferente do que estávamos acostumados. Todos os programas anunciavam um novo governo e uma nova liderança, que chegaria em breve. Um novo líder entraria em cena. Ele tinha grande eloquência. Eu escrevi essas coisas exatamente como as vi. Ele falava com grande eloquência e carisma. Ele tranquilizava e prometia respostas para todas as questões atuais. Este homem era tranquilo e extremamente convincente, capaz de resolver quase todos os problemas. Um comunicador extraordinário explicou que o sumiço das pessoas era o julgamento de Deus sobre elas. Isso me irritou no sonho. Eu não entendi essa colocação no sonho. Deixe-me explicar melhor, para vocês entenderem. Eu, não sendo um cristão, quando esse homem falava, no sonho, começou a me convencer, me inserir na mensagem. Não sei se vocês já viram filmes onde o Hitler fala às multidões. Ele possui um carisma demoníaco, que literalmente fazia com que as multidões o venerassem. E isso não era nada comparado ao líder que vi no sonho. Absolutamente nada. Ele, Hitler, conseguiu unir a nação. Esse novo líder que virá conseguiu unir o mundo inteirinho. Era muito, muito amedrontador. Quase no mesmo instante, ele começou a se comunicar através de imensas telas de televisão, colocadas estrategicamente em todos os lugares onde a população se reunia. Pense junto comigo. Em 1980, televisões de telas gigantes não existiam. Naquela época, poucos possuíam projetores, que projetavam imagens maiores nas paredes, mas televisões de tela gigante estava fora de cogitação. Nem havia programação 24 horas por dia. Todos os lugares onde a população se reunia, haviam telas que bombardeavam mensagens. Eu viajo muito e, por onde passo, todas as pessoas possuem televisões. Nos lugares onde as pessoas se reúnem, como alguns restaurantes, existem televisões para te manter informado. Aeroportos, todos os lugares, todo lugar onde a população se reúne, somos bombardeados por mensagens. Uma coisa estranha é que o discurso desse novo líder era de uma nova era sobre a raça humana, novas orientações sobre a paz mundial, e a necessidade de abandonar a atual cidadania para uma nova cidadania mundial. Digo a vocês que tenho puro sangue americano, e quando ouvi isso no sonho eu não conseguia processar essa ideia. Eu sempre tive uma arma. Eu sempre pratiquei caça e pesca, sempre colocava minha mão no peito quando o hino nacional era tocado nos jogos de bola, sempre respeitei os militares, eu amo meu país. Então, quando tive essa visão, eu estava irritado no mais profundo do meu ser. Esse novo líder falava contínua e constantemente sobre ordem mundial e sobre toda a humanidade coexistindo em paz. Apesar de eu estar perturbado no sonho, eu também fui convencido por essa ideia, porque soava muito bem. A paz mundial é um assunto que soa bem,
até que se veja o custo disso. Digo a vocês que não haverá paz na terra até que o príncipe da paz estabeleça seu trono sobre esta terra. Esse é o princípio de tudo. Nenhum ser humano é capaz de trazer paz à terra. Apenas aquele que é perfeito, nosso Senhor Jesus Cristo. Então comecei a pensar em renunciar à minha cidadania americana, e isso me assustou muito. Apesar de ser uma mensagem que me bombardeava, de alguma forma eu não estava convencido sobre essa nova ordem. Eu ouvi com frequência os termos nova ordem e ordem mundial, mas nunca ouvi nova ordem mundial. Eu não sei o porquê. Não sei se irão mudar o nome no futuro, ou se o sonho tentava me mostrar uma perspectiva diferente. Eu não sei. Faço muitas perguntas ao Senhor, mas muitas delas ele não me responde. E outras, ele me responde muito claramente. Então, minha liberdade e meu patriotismo estavam sendo imediatamente corroídos, tirados de mim. Agora ouçam com atenção o que eu vou dizer agora. A uma velocidade surpreendente, as pessoas compravam essa ideia desse novo líder. A velocidade de aceitação era surpreendente. Não havia resistência, ninguém lutava contra, ninguém dizia absolutamente nada em público. Eu não sei se as transmissões permitiam que alguém se opusesse ou fizesse alguma colocação, como por exemplo é agora nos Estados Unidos. Hoje em dia ninguém pode chegar em uma das 3 grandes redes de transmissão e simplesmente falar o que quer. Eu estou falando a verdade nesta noite. Ninguém pode fazer isso. Então eu não sei se era uma realidade da época, no sonho, ou se tudo havia mudado. Como disse, eu não tenho todas as respostas. Eu comecei a entrar em uma profunda depressão. Comecei a me fazer perguntas do tipo: é o fim do mundo? Eu acredito que todas as pessoas algum dia já se perguntaram sobre o final dos tempos, independentemente da data de nascimento. Ainda hoje me surpreendo quando leio as epístolas e encontro que mesmo na época dos apóstolos Paulo e Pedro as pessoas já perguntavam sobre quando viria o fim do mundo na terra. E eu comecei a me fazer as mesmas perguntas. Neste ponto do sonho, outras coisas muito incomuns começaram a acontecer. Eu estava sem esperanças. E tenho o costume de quando alguma coisa me desespera ou me confunde, eu caminho pela praia. No sonho, eu saí para caminhar e eu esperava respostas. Entenda que o mundo inteiro passava por esse caos e desespero. Ninguém, aliás, ficava isolado ou escondido desses sentimentos. Muito pelo contrário. Todos haviam sido engolidos por eles. Pude ver diferentes regiões em diferentes continentes e todos vivenciavam a mesma coisa. Era quase como todo mundo houvesse se tornado uma única nação no terceiro mundo. Enquanto caminhava, eu estava procurando respostas, e eu não sabia onde procurar. Um dia, dirigi-me a um senhor e ele foi a primeira pessoa, durante esse período de tempo no sonho, que pareceu ser amigável. Ele parecia ter um pouco de esperança, ou talvez não soubesse o que estava acontecendo e então eu parei e fiz algumas perguntas, tipo: o senhor sabe o que está acontecendo no mundo? O senhor tem ideia da realidade de hoje? Eu comentei há pouco com uma pessoa que o desespero no mundo parecia como se cada pessoa tivesse acabado de sair do funeral da sua mãe. Todas as pessoas, conseguem imaginar? Imaginem que todos, no mundo, tiveram que enterrar suas mães e tinham acabado de sair desse funeral. As pessoas estavam muito desanimadas e sofrendo. Como disse, corri até aquele senhor e perguntei se ele sabia o que estava acontecendo no mundo. E esta foi o que ele me disse: que o final dos tempos havia chegado e que ele não havia se preparado para o dia do Senhor. Com essa afirmação, uma profunda tristeza tomou conta de seu semblante. Instantaneamente seu rosto passou de alegre para muito triste. Ele me disse que não havia andado corretamente nos caminhos do Senhor e imediatamente começou a me contar os planos de Deus para salvar a humanidade. Ele colocou sua mão cuidadosamente no bolso traseiro da calça, olhou ao redor e por sobre os ombros para ver se alguém o vigiava. Eu não posso dizer a você se a Bíblia havia sido banida naquele momento, porque, de novo, eu gostaria de especificar algumas coisas, mas não me foi esclarecido. Mas pelo modo que ele agiu, ele estava muito preocupado em verificar se alguém o vigiava enquanto ele pegava um pequeno livro. Eu não sabia que era uma Bíblia, porque eu não tinha o costume de ler a Bíblia. Eu era um garoto católico, levando minha vida,
e não estava interessado na palavra de Deus. Ele pegou esse pequeno livro e começou a folhear as Escrituras e começou a me mostrar diferentes passagens na palavra de Deus sobre a necessidade de se ter o Senhor Jesus como Salvador. Ele me disse para pedir ao Senhor Jesus para me perdoar os meus pecados e minha natureza pecaminosa, e que se eu fizesse isso, seria-me concedida a vida eterna e que o poder de Deus me guiaria na minha jornada e que Ele me daria uma vida de vitórias. E eu pensei, isso soa bem, e eu me convenci. Orei e aceitei a Jesus em meu coração durante o sonho. Isso é muito estranho, pessoal, ser um católico, desconhecendo como encontrar Jesus através do Espírito nascido de novo, através do arrependimento dos pecados, e receber isso em um sonho. E o mais interessante é que quando acordei do sonho eu não podia entendê-lo. Levou ainda mais 2 semanas, depois do sonho, para eu me tornar um cristão. Parece estranho, não é? Orei junto com aquele senhor. Ele colocou suas mãos sobre mim e orou. Tão logo ele terminou, uma alegria tomou conta de mim, e fiz conforme ele me orientou. Eu pedi que o Senhor Jesus me perdoasse os meus pecados e que enchesse meu coração com sua presença. Um fato curioso sobre esse homem é que havia um grupo que o seguia. Eram pessoas que aceitaram a mensagem de entregarem-se ao Senhor Jesus. Mas outra coisa muito incomum estava acontecendo na terra nesse momento. Bebês eram abandonados por toda parte. Toda esquina tinha um. Eles eram abandonados em suas cadeirinhas. Era estranho. Eles tinham de 0 a 18 meses. Esse grupo começou a pegar essas crianças e a cuidar delas. Eu me juntei a esse grupo, porque eram as únicas pessoas no mundo que pareciam ter um pouco de paz. Muitas coisas incomuns aconteciam com este grupo. Eu estava impressionado de ver como eles conseguiam suprir as necessidades materiais das pessoas. Eles sabiam o que as pessoas precisavam e iam ao encontro delas. Supriam a necessidade e falavam de Cristo e essas pessoas aceitavam. Eu não sabia como fazer isso, pois tinha acabado de me unir àquele Senhor. Minha esposa também havia aceitado a Cristo e estávamos seguindo aquele Senhor. Eu não me lembro se no sonho eu tinha um emprego. Lembro-me de que fiz algumas transações de negócios. Então talvez eu estivesse trabalhando, mas não me foi revelado, talvez por não ser uma informação relevante. De novo, fiz muitas perguntas e a resposta que o Senhor me deu foi de que um dia eu revelarei tudo para você e talvez um dia isso aconteça. Uma coisa eu posso assegurar a vocês: o homem que vi na televisão, o homem que podia fazer maravilhas e sinais, e que podia resolver todos os problemas do mundo inteiro, esse rosto eu nunca vou esquecer. Enquanto eu viver, eu nunca vou esquecer o rosto dele. Algumas pessoas me enviam informações por e-mail com fotos de diferentes pessoas perguntando quem são, mas digo a vocês, não é nenhum desses. Ainda não. Eu nunca vou esquecer o rosto desse indivíduo. Seu rosto era de aparência quase sobrenatural. Ele era quase perfeito demais. Era o homem mais bonito que eu vi em toda a minha vida. E digo a vocês que sou um homem casado e muito feliz. Sou heterossexual. Ok? Quando digo que ele era bonito demais, não o digo de maneira estranha, mas que esse homem concentrava tudo de lindo. Ele tinha um rosto perfeitamente esculpido, tudo em sua aparência era perfeito, e quando falava, tinha uma característica estranha. Muitos anos mais tarde, eu li uma passagem em Isaías sobre o Senhor Jesus que o descreve como tendo um aspecto comum e que não chamava atenção. Ou seja, o Senhor Jesus não seria bonito. Tinha traços habituais aos judeus da época. Mas esse homem que vi, sim, ele era muito bonito. E não é interessante notar que o anticristo será a antítese do Senhor Jesus Cristo? Ele terá uma personalidade tal, que será exatamente oposto ao Senhor Jesus. Apesar de ele não ser exatamente orgulhoso, era muito petulante, porém habilidoso e carismático em conduzir as multidões nessa situação. A essa altura, começamos realmente a nos conectar a esse homem e seus seguidores. No meu modo de pensar, uma outra coisa muito estranha era que o grupo de pessoas com as quais eu andava, frequentemente parecia que tudo dava certo para elas da forma mais incomum. Durante o sonho, eu não entendi o que estava acontecendo. Eu não sabia que Deus se envolvia com os negócios humanos. Eu não sabia que o grande Deus Criador do Universo olharia aqui para baixo e que estaria interessado no dia a dia da humanidade. No ambiente religioso em que cresci, eu não via esse aspecto de Deus. Eu via como um Deus muito ocupado lá em cima,
que tinha muitos afazeres e que eu não tinha qualquer importância para ele. Eu não era um papa, ou um cardeal, nem um santo. Eu não era nenhuma dessas pessoas e provavelmente eu era o último da lista. E sei que muitas pessoas se sentem asma em relação a Deus hoje em dia. Mas eu vi eventos muito incomuns acontecendo com esse grupo de seguidores. A comida multiplicava-se, eles oravam e pessoas eram curadas. Coisas muito estranhas ao meu pensamento. Neste ponto do sonho, as coisas começaram a mudar. Eu ia para o banco, para fazer uma transação. Diversas coisas me foram reveladas. Eu vi, em 1980, o dólar como é hoje, diferente do que era naquela época. Logo depois desta nota, vi outra, onde a figura do indivíduo estava deslocada para a esquerda e havia um espaço em branco ao lado direito dela. E foi-me mostrado na visão de que o dinheiro tinha fitas que permitiriam o seu rastreamento e mostrava quem estava usando aquela nota. Percebem? Não era suficiente controlar a conta bancária e seu cartão de crédito. Eles queriam saber quem estava usando o dinheiro vivo, pois essa era a questão final pendente sobre controle. Digam-me. É possível chegar em uma gráfica e pedir para imprimirem algumas folhas de talão de cheques? Não. O banco tem que fazer isso, pois as folhas de cheques são cheias de fitas com informações pertinentes e que permitem o rastreamento. É só colocar uma folha de seu cheque sob uma luz ultravioleta e você verá que isto é verdade. Os cheques já estão sendo rastreados. Eu vi o dinheiro sendo rastreado. Nota do tradutor. Em 2013 a nova nota de $100 foi apresentada ao público. A imagem do personagem foi deslocada para a esquerda e à direita foi introduzido um chip, que permite o rastreamento e identificação da pessoa que utiliza a nota. Bem, voltando, eu estava a caminho do banco. E uma coisa muito incomum aconteceu. Era um terremoto. Eu estava entrando no banco e, atravessando a rua, tinha um prédio de 7 andares. Em formato de triângulo e era todo de vidro. Se voltarmos na arquitetura, no início de 1980, tinha acabado de começar a construir prédios comerciais com vidro. Hoje em dia, prédios comerciais feitos com vidro são muito comuns, mas não naquela época. No sonho, o terremoto começou a chacoalhar esse prédio de vidro, que caiu sobre aproximadamente 200 pessoas. Esse terremoto foi forte pelo que vi o globo terrestre tremia. Era um terremoto mundial. O Senhor me disse que esse terremoto virá e que se as pessoas não se arrependerem e clamarem a Deus desde já, será muito forte e muitas pessoas morrerão. Eu vi muitos líderes civis e religiosos dizerem como nós juntaremos os nossos espíritos e forças humanas para superar esses obstáculos. Tem certeza? Eu não creio. Bem, esse terremoto foi gigantesco e matou milhões e milhões de pessoas. Até hoje, eu nunca ouvi falar na história que um terremoto tenha matado milhões de pessoas. Mas este terremoto deixou o mundo inteiro abismado. A devastação estava acima da compreensão humana. Não podia ser medida. Havia lugares que foram tão completamente destruídos, que ninguém se preocupou em enviar socorro até lá. Esse foi o tamanho da destruição. Alguns amigos meus, e eu inclusive, fomos avisados sobre o terremoto no Japão em 2004. A 2 deles foi revelado a magnitude do terremoto. A outro foi revelado a data. Uma amiga minha, uma santa profeta de Deus, estava ministrando naquele país, quando o Senhor avisou sobre o terremoto e ela avisou o povo da igreja. Eles pediram que ela orasse por eles, pelas famílias deles e suas casas. Ela saiu e ungiu as casas onde permitaram que ela fizesse isso. Muitas das casas ungidas eram geminadas e o prédio que estava ao lado ruiu. Todas as casas ungidas permaneceram de pé. Nenhuma das pessoas pelas quais orou, e suas famílias, ninguém se perdeu nem morreu. Ninguém. Quando alguém é protegido por uma palavra profética, essa pessoa muda o modo de pensar sobre as coisas de Deus. Nunca coloque sua confiança nas pessoas, mas sim e somente no Senhor. Voltando ao terremoto que vi no sonho, ele atingiu o mundo inteiro e mudou os padrões climáticos em todo o planeta. Onde era inverno passou a ter características de verão e vice-versa. Podia acontecer de nevar em um dia e fazer muito calor no outro. O mundo estava um caos nas questões climáticas. A previsão do tempo passou a ser algo totalmente impossível. Era inútil tentar prever o tempo. Coisas incomuns começaram a acontecer imediatamente. As culturas agrícolas começaram a perecer, secas e fome. Eu podia ver,
Ao redor do mundo, áreas que eram extremamente férteis foram totalmente destruídas e houve seca e fome. Locais férteis converteram-se em desertos. Parecia que o tempo tinha vontade própria. Eu não sei como isso funcionaria, mas aquele tempo que vi no sonho era manipulado por esse chacoalhão que a Terra levou no seu eixo. Vocês podem perguntar como eu sei isso. Eu via de cima, e vi o planeta chacoalhando, como um bêbado tentando andar. Era assim que eu via a Terra. Foi muito, muito assustador para mim. Vocês conseguem imaginar estando nesse sonho sem saber as profecias bíblicas? Vendo tudo isso eu me sentia desesperado, amedrontado e vazio. Por várias vezes eu quis acordar e fingir que nada daquilo estava acontecendo. Bem, no momento em que o terremoto atingiu a Terra, coisas muito inusitadas começaram a acontecer com as leis. As autoridades municipais deixaram de existir e forças militares assumiram o comando. Eles usavam veículos incomuns, que hoje são chamados de Humvees, tipo Hummer, que são carros-tanques. Eram pretos e cada esquina tinha um. Tinham caçambas, como as pick-ups, e soldados estavam em pé nela. Usavam um traje esquisito. Eram uniformes pretos e capacetes ou bonés azuis. Havia uma grande antena de rádio e uma bandeira na caçamba, junto com uma arma bem grande. Parecia uma metralhadora. Eles estavam por toda parte. Outra coisa que pude ver foi o interior do carro. O que eu vi, hoje eu sei, mas na época não tinha ideia do que seria. Era um laptop ou notebook sobre o painel, com uma tela de computador, com um potente GPS que hoje vi no avião em que vim para cá. Esse computador fornecia todo tipo de informação. Vi também que todo farol de cruzamento possuía uma câmera oval, mais ou menos em formato de cachorro-quente. E essas câmeras abasteciam os computadores dos carros-tanques com informação sobre a localização dos veículos. Aqueles soldados sabiam o paradeiro dos habitantes. Outra coisa estranha é que eles eram pacíficos. Eu pesquisei em 1980 não havia nenhuma força militar no mundo que usasse capacete azul. Nota do tradutor. O uniforme das forças de paz das Organizações Unidas é composto por capacete ou boné na cor azul céu. Na época eu não sabia o significado do capacete ou boné azul, mas agora eu entendo claramente quem serão os policiais na grande tribulação. Na realidade, esse sistema de segurança era pacífico. Os soldados não eram grosseiros, não eram maus com as pessoas, não eram desagradáveis nem ofensivos, não vi atirar em nenhuma pessoa, pareciam amigáveis e tinha um soldado em cada esquina. Uma coisa, sim, que acontecia, era que ninguém poderia cruzar a fronteira entre estados sem documentação. E essa documentação tinha que estar atualizada. Isso me pareceu muito estranho. Eu mesmo não acreditaria nesta parte do sonho se eu visse de alguém. Eu penso que eu nunca acreditaria que os Estados Unidos exigissem documentação para cruzar as fronteiras entre estados. Mas eu vi isso, e foi surpreendente para mim. Esse novo líder começou a aparecer na televisão de novo e ninguém criou barreiras para qualquer de suas políticas. Ninguém se opôs a ele. Ninguém, nos Estados Unidos, começou uma revolução. Ninguém. Nenhum tipo de resistência. E sabe o que é mais surpreendente para mim? Passados 20 anos desse sonho, estou totalmente convencido de que isso vai acontecer. Porque hoje, olhando para as igrejas do Senhor Jesus, vejo que ela dorme profundamente. Se começamos a falar destas coisas, já somos taxados apocalíptico, fanático. Você é um daqueles que vai dizer que o fim do mundo está chegando sobre nós e que não vamos dar um jeito de sair dessa, que vamos sair, mas vamos ter um pouco de problemas. Leiam suas Bíblias. Deus não tirou Noé do mundo, ele o protegeu com uma arca. Deus salvou Ló de Sodoma, mas ainda assim destruir aquele lugar. Ele não levou Ló nas nuvens. O próprio Senhor Jesus disse: Pai, peço que não os tire do mundo, mas que os guarde do mal e também aquele que vencer até o fim. Os cristãos pensam que vamos sair daqui sem passar por algumas dificuldades. Vocês podem imaginar se o Senhor Jesus viesse agora buscar sua igreja. Eu acredito que ele ficaria desapontado. Sei que nem sempre ele está satisfeito comigo. Há 2 anos atrás, meu ministério ficou comprometido, porque estávamos instáveis na sua presença. Isso não me agradou, porque achava que estava fazendo a sua santa vontade,
Mas na realidade eu estava enganado. Eu tinha medo de falar abertamente como estou fazendo agora. Eu falava apenas poucas partes aqui e acolá, onde ia. Mas eu estava com medo dos homens. Eu tinha muito medo, como muitos de vocês têm agora. Sempre quando sentimos que temos que mudar, de uma forma ou de outra vem um aviso ou sinal por parte de Deus. Quem sabe esta conferência é um sinal para você. Não será. Muitas coisas incomuns sucederam-se no sonho. As mudanças aconteceram muito rapidamente e com total facilidade. Havia lei marcial, policiais por toda parte, que sabiam do paradeiro das pessoas. Eu me perguntava como essas mudanças tão bruscas foram implementadas tão rapidamente. Eu comecei a descobrir como eles tinham todas aquelas informações. Em princípio, no sonho, eu não entendia. Mas me foi revelado em seguida. Eu via na sala das pessoas que as televisões não só transmitiam a programação, mas também tinham a capacidade de enviar sinais sobre você. Eu nunca pensei que isso pudesse acontecer, até que um engenheiro eletrônico me disse que todo aparelho eletrônico criado é capaz de fazer o caminho inverso. No caso da televisão, ela foi projetada para transmitir sinais de uma central para as casas. É possível, tecnologicamente falando, fazer o contrário, ou seja, pegar informações do local onde o aparelho de TV está conectado e enviar a informação para uma central. Nota do tradutor: essa tecnologia já existe e já está disponível no mercado. Seu carro foi projetado para andar para frente, mas ele pode dar ré. Se você recebe um sinal de onda, você pode também enviar um sinal de onda de volta. Eu podia ver que na realidade as televisões monitoravam as pessoas em suas próprias casas, monitoravam seus movimentos, suas conversas. No sonho, foi-me mostrado que a televisão não precisaria estar ligada. Ela necessitava apenas estar plugada na tomada. E, pasmem, eu descobri que desde 1992 as televisões podem monitorar você. Talvez vocês queiram voltar para um modelo de 1980, onde tem aqueles botõezões para procurar os canais, menos confortáveis que um modelo com controle remoto, mas com certeza mais indicado para sua própria segurança. Vocês podem se perguntar, mas quem? Como você sabe tudo isso? Bem, eu procurei e fui até pessoas que me demonstraram essa tecnologia. Um homem me mostrou como um telefone pode ser interceptado em sua casa com um rádio de $17. Os telefones hoje em dia são feitos com os microfones mais possantes do mercado. Por quê? Para conversar com sua vozinha no outro lado do mundo. Por que é algo tão sensível? Por quê? E por que estão sempre atualizando e modernizando os cabos de comunicação? São as fibras óticas. Apenas uma fibra ótica pode conduzir mais de 1 milhão de mensagens. Por quê? Já pensaram nisso? Por que investe-se tão pesado em meios de comunicação? Pensem nisso. Para que mais pessoas possam ser monitoradas. Não é para nos comunicarmos melhor. Não. É um jogo, ouvintes. É uma estratégia minuciosamente planejada. Um plano sendo executado. A televisão continuava transmitindo a mensagem de que se cada um entrasse no esquema da nova ordem, todos os nossos problemas seriam resolvidos. Isto era o que o homem dizia toda vez que aparecia na TV. A nova ordem dizia ter todas as respostas para os problemas e a liderança necessária para conduzir as mudanças para que o mundo finalmente tivesse paz. Essa mensagem era repetida e repetida sempre. Isso eu vi em 1980. Atualmente somos bombardeados com essa questão nos jornais, televisões, rádios, paz mundial, unidade mundial. Muito do que é anunciado, especialmente na internet, foca a unidade mundial. Diz que o mundo é uma pequena aldeia. Tudo isso é constantemente mostrado para nós. Neste momento do sonho, minha atividade com aquele senhor começou a aumentar. Esta é a parte da visão que começou a me dar esperança. Comecei a ajudar extensivamente esse senhor. E o que aconteceu foi que muitos dos que se diziam cristãos explicavam que um dia serviram a Cristo, mas que esfriaram na fé e deixaram de lado o interesse em uma vida santa e a busca incessante do amor de Deus. Agora, por um curto espaço de tempo, as pessoas vinham a Cristo e se entregavam totalmente a Ele. E, de novo, eu pude ver de cima, e via o mundo todo. Via que de certas regiões do globo terrestre subiam luzes bem altas, até a atmosfera,
Eram muito brilhantes. Raios de luz saíam da Terra. Fui trazido para perto do planeta e pude ver essas regiões de onde saíam esses raios. E deixe-me dizer-lhes, era a coisa mais emocionante que eu já havia visto. E esta parte da visão que me garante a determinação em continuar a fazer o que eu faço hoje. Há 17 anos tenho ministrado ao corpo morto da igreja nos Estados Unidos e, para ser bem sincero com vocês, eu estou cansado de fazer isso. Atualmente trabalho na Guatemala, em uma missão no orfanato do qual faço parte, e lá eles querem ouvir. Eles têm fome e sede. Os americanos acham que sabem tudo e, se não fosse por essa parte da visão, eu nunca mais ministraria aqui nos Estados Unidos. Eu mudaria de país. Mas ouçam o que acontecia na visão. Feixes de luz. E eu via 12 regiões nos Estados Unidos e na Terra, que saíam daqui e iam para a atmosfera. Quando eu chegava perto, vi um grande reavivamento. Não via nenhum ministro famoso, nenhum pregador de televisão, nenhum. O que via eram os filhos de Deus comuns, desconhecidos, e que ministravam como a Bíblia descreve que o Senhor Jesus e seus discípulos ministravam. E isto acontecia por atacado, em todos os lugares. As pessoas oravam por pessoas doentes e estas eram curadas instantaneamente. Oravam pelos cegos e eles enxergavam. Oravam pelos mortos e eles ressuscitavam. Oravam pelos perdidos para que voltassem. O que eu testemunhei foi a maior e mais grandiosa obra que eu jamais havia visto e até hoje vi em minha vida inteira. Nada do que testemunhei até hoje nesta terra pode se comparar ao que vi naquele momento da visão. E isso durou por 3 a 4 meses, talvez 6 meses no máximo. Para o Senhor Jesus, as regiões eram uma só. E eu sei que isso é possível, porque muito próximo ao orfanato da Guatemala existe a cidade de Almolonga, com 76 mil habitantes, que é totalmente cristã. Todos os cidadãos são unidos. E coisas incríveis têm acontecido lá, tipo os vegetais crescem em proporções descritas na Bíblia. As cenouras têm a grossura de um braço de homem, são adocicadas e têm um sabor fenomenal. Espigas de milho também, são imensas. As couve-flores precisam de 2 homens para carregá-las. Alfaces gigantes. Estão enviando cientistas do mundo inteiro para Molonga, pois querem saber o que os guatemaltecos fizeram com o solo. Eu pretendo ir lá nessa cidade e pedir ao pastor que me imponha as mãos, para que eu receba uma parte desse dom de sabedoria e de unificar a Igreja de Cristo. E que eu possa orar e distribuir para outras pessoas de outras regiões para receberem esse dom também. Isso é bíblico. O apóstolo Paulo já mencionava que a imposição de mãos faria essa distribuição. Bem, voltando, o que eu vi era incrível. No Evangelho segundo João, o Senhor Jesus disse que aqueles que crerem farão obras maiores. Eu não vi obras maiores do que o ressuscitar dos mortos, mas vi em grandes quantidades. Era quase como se o próprio Senhor Jesus estivesse andando na terra e operando essas maravilhas. E digo que não era necessário estar atrás de um púlpito para operar essas obras. Essa dispensação durou um curto período. Em algumas regiões havia somente luz e logo ao lado, em uma cidade vizinha, por exemplo, havia somente trevas. Começou a haver uma agitação no reino espiritual que era inacreditável. Neste momento, enquanto todos esses milagres aconteciam, essa ordem mundial começou a ficar muito, mas muito furiosa, porque o que acontecia fugia de seu controle. Eles não podiam manipular e parar de fazer aquelas coisas acontecerem. E isso deixa Satanás louco. E, como vocês sabem, ele fica furioso quando começamos a trabalhar debaixo do poder de Deus vivente. É quando ele começa a trazer todos os empecilhos que ele pode, para conseguir parar o operar de Deus. E isso iria começar a acontecer. Eu comecei a ver a perseguição, sem precedentes na história. Sabemos que através de estatísticas na igreja, há mais perseguição ao corpo de Cristo nos últimos 10 anos do que jamais houve na história. Estamos em processo de abrir um orfanato no Sudão, África, pois tivemos a oportunidade de evangelizar o chefe de Estado daquele país e seu secretário. Eles nos concederam autorização para começar um trabalho de evangelização em campo. Eu sei algumas coisas sobre a África que vocês não sabem. Eu sei porque o preço da nossa gasolina subiu 20 ou 30 centavos.
é porque os árabes estão injetando bilhões de dólares na África. Eles não querem que a África seja um continente cristão e pagam de 300 a 1.000 dólares mensais para as pessoas serem muçulmanas. Quando durante toda uma vida alguém nunca teve 5 dólares no bolso e, de repente, dão 300 dólares por mês, podem ter certeza, esse alguém vai matar o seu vizinho se pedirem. Podem ter certeza. Ainda mais se essa pessoa não tiver fé em nosso Senhor Jesus Cristo. É só lembrar que as pessoas que Cristo abençoou diariamente, que disseram Hosana, Hosana, dias depois o crucificaram. Orem por nossa missão naquele país. Depois disso, outra coisa incomum aconteceu. De um lado, houve um avivamento espiritual e de outro, uma explosão de perseguição intensa. Comecei a ver muitas penitenciárias por todo o país. A maioria concentrada na Califórnia. No sonho, via muitas penitenciárias estaduais. Em 1993, o Espírito Santo me avisou que ele estava autorizando a Satanás a construir prisões na Califórnia que talvez se tornem prisões para os cristãos. Estariam sendo construídas em áreas rurais, a 25 ou 30 quilômetros distantes dos centros urbanos. Perguntei o motivo e a resposta foi para que as pessoas possam ser levadas durante a noite. Outra coisa estranha. Estava indo ao banco, e um homem estava muito entusiasmado e começou a me contar sobre uma experiência recente. Disse: quem? Você já colocou sua marca de identificação? E respondi que não sabia do que se tratava. Ele disse que acabara de ser instaurada uma nova forma de identificação. A propósito, isso começou de forma voluntária. Esse homem me disse que eu tinha que colocar logo, para evitar um aborrecimento. Porque em breve todos terão que ter esta marca para realizar qualquer transação. Esse homem tinha a marca tipo do Sol do México. É um sol com um rosto nele. Era como sinal na mão parecia. Mas ao invés de raios de sol desenhados, o que saía da marca eram raios de luz. No centro do sol, ao invés de um rosto, havia uma palma de mão desenhada. Ele estava empolgado e disse que não precisaríamos mais usar aqueles montes de cartões. Esta marca era muito estranha para mim. Eu fiquei com muito medo e uma voz dentro de mim me disse: fuja daqui o mais rápido que puder. E pensei: ó, meu Deus, é o final do mundo. É realmente o final do mundo. Comecei a correr para minha casa o mais rápido que pude e, enquanto corria, vou ler para vocês o que o Espírito me dizia. Na visão, eu não sabia que era o Espírito Santo que me dizia aquelas palavras de Apocalipse, capítulo 13, versos 16 e 17. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita, ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Eu não sabia que estava na Bíblia. Mas eu ouvi uma voz que saía de dentro do meu estômago. Por que do estômago? Porque está escrito em João 7, verso 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre, disse Cristo. É no ventre que está o nosso ser espiritual. Eu corria para minha casa o mais rápido que podia, porque percebi que minha esposa estava sozinha lá. Outra passagem bíblica me veio, eu não sabia, e que está em São Mateus, capítulo 24, que fala sobre a abominação da desolação. Cheguei em casa, estiquei meu braço para pegar a maçaneta, comecei a abrir a porta, apesar de as escrituras me dizerem para não voltar para casa. Eu abri e vi a presença mais demoníaca que jamais havia visto em minha vida inteira. Essa presença que encontrei na porta da frente da minha casa, não sei dizer se era o próprio diabo em pessoa. Era muito escuro, vestia uma mortalha, uma roupa negra. Não que a pele fosse negra, era uma espécie de nuvem negra que o recobria. Esse ser era sinistro e sua presença encheu meu coração de horror, muito medo. Comecei a gritar o mais alto que pude, e acordei do sonho. Quando acordei, vi que estava em uma piscina de suor. Eu transpirava muito. A minha silhueta estava marcada nitidamente no colchão, com meu suor. Eu levantei e chamei minha esposa. Disse-lhe que algo tremendo estava acontecendo comigo e que achava que Deus estava tentando me dizer alguma coisa. Contei alguns trechos da visão para ela e ela disse: não ligue, você está tendo apenas um pesadelo. Eram 3 horas da madrugada. Eu tinha ido me deitar às 10:30 da noite.
Essa visão estava se passando há muitas horas. Senti uma necessidade urgente em ler a Bíblia, apesar de nem saber se possuía uma. Procurei na garagem e encontrei uma edição católica. Voltei para minha casa, sentei em uma cadeira de balanço e comecei a ler essa Bíblia com diligência. Abri em Apocalipse e tudo o que entendi era que Cristo viria buscar suas luzes ou velas. Como católico, tudo o que fazíamos era com velas. Velas do Advento, velas do Purgatório, velas de Páscoa, velas de Natal. Tudo era com velas. Eu absolutamente não entendi o que lia. Não fazia sentido para mim. Peguei no sono novamente e imediatamente a visão começou de novo. Exatamente do ponto onde havia parado. Ou seja, eu olhando para aquela criatura que tinha uma presença demoníaca. Era muito intenso e apertou meu coração. Eu bati à porta e saí correndo. Eu sabia, de alguma forma simplesmente sabia, que minha esposa não estava lá. É com acento grave e difícil dizer para vocês o quanto eu estava com medo, porque na época eu não sabia como lidar com esse ser maligno e muito forte. Hoje eu sei orar. Então comecei a correr. Corria muito, mas fui pego por um daqueles carros estranhos da polícia. Apesar de eu não dizer nada, eles sabiam meu nome. Levaram-me para um prédio do governo e puseram em uma sala grande. Lá estavam minha esposa e aquele senhor que me falara do evangelho. E os policiais sabiam exatamente onde me levariam. O que me deixou impressionado. Eu me perguntava como eles sabiam tanto sobre as pessoas. Hoje eu sei que somos monitorados, especialmente os cristãos em nosso país. Eu sei que aqueles que creem na Bíblia são monitorados. O FBI monitora há anos essas pessoas. Recentemente os principais jornais divulgaram quais as pessoas que o FBI considera perigosas. Uma das categorias era cristãos que acreditam na Bíblia e que frequentam a igreja regularmente e que acreditam que o que a Bíblia diz é relevante em nossos dias. Esses são indivíduos ameaçadores para o FBI. Então eles sabiam tudo sobre nós e nos levaram para essa sala. Minha esposa, o evangelista e eu começaram a, educadamente, nos questionar. Pediram para sermos colaborativos, para entrarmos em acordo com o novo governo, e que tudo ficaria bem para nós. Minha esposa é uma das cristãs mais ousadas que eu já conheci, bem como a mais gentil e amorosa também. Mas ela enfrenta o diabo. E ela e esse senhor evangelista começaram a evangelizar essas pessoas que tentavam nos convencer sobre essa nova ordem. Levaram-nos para uma outra sala e agora, sim, começaram a nos questionar, tentando controlar nossas mentes. Eu senti a minha mente sendo puxada e quase concordando com essa nova ordem. Pensava que estaria tudo bem se não causasse nenhum problema. Estaria tudo bem. Era assim que minha cabeça começou a funcionar. Mas minha esposa e o evangelista começaram a combatê-los com toda a força espiritual e os desafiavam com as escrituras. Para mim era impressionante, pois eu tinha a nítida sensação de que tudo fora planejado. Aquele ser maligno na minha casa e minha captura. Algumas coisas estranhas pouco antes disso acontecer comigo era que todas as nações do mundo eram como se fossem uma só. Não havia mais nenhuma nação soberana. Os continentes não eram mais divididos em países, mas sim em regiões. E uma coisa que quero dizer é que a consciência de Deus estar no cenário neste momento era quase impossível de detectar. Essa ordem mundial não tinha a presença de Deus. O mal permeava em todos os aspectos da sociedade. Trevas estavam em toda parte. O que eu vi era que existia uma nítida separação entre quem eram os filhos de Deus e quem não era. Quando se saía na rua, a gente sabia imediatamente quem era quem. Não é como hoje em dia, que estamos em um grupo e queremos saber que serve a Deus. Na visão, isso era evidente. A separação era nítida. Quando estávamos sendo interrogados, o controle da mente era fenomenal. Nenhum ser humano conseguiria fazer tal interrogatório. Minha mente começou a ser bombardeada pela ansiedade e medo, porque minha esposa e o evangelista estavam sendo muito ousados com os policiais. Levaram-nos para um longo corredor e nesse corredor havia milhares de pessoas em fila. Esse corredor tinha pelo menos uns 100 metros ou mais. E a cada 5 ou 6 minutos as pessoas davam um passo à frente. Estávamos nessa fila há muito tempo quando vimos que as pessoas eram forçadas a entrar em portas laterais nesse corredor. Os policiais forçavam as pessoas a renunciarem sua fé. Eles nunca usavam o nome de Jesus, nem de Jesus Cristo nem de Deus. Mas diziam:
Você deve reconciliar a sua fé a ele enquanto vive. Sua fé é vazia. E confrontavam as pessoas da fila com blasfêmias. Às vezes, uma ou outra pessoa entrava em colapso e renunciava à sua fé. Senti-me muito desconfortável por estar nessa fila, porque eu não sabia o que iriam fazer conosco. Eu não tinha certeza se iriam nos prender ou se iriam nos bater para nos amedrontar. Eles não davam qualquer esclarecimento. Chegamos a uma sequência de portas duplas. Eram 3, uma seguida da outra. Após a última, fomos lançados em uma sala pequena, como uma cela, e o evangelista estava na frente, depois minha esposa, por último eu. E eles abriam as portas muito rapidamente, e puseram o evangelista nesse quarto. Neste ponto do sonho eu não sabia o que tinha acontecido com ele, porque fecharam as portas muito rapidamente. Após uns 6 minutos aproximadamente, eles escancararam as portas e o que vi e experimentei foi um grande vazio. Eu vi um homem muito grande. Era alto como um jogador de basquete profissional e forte como um jogador de futebol americano profissional. Era um gigante. Tinha um capuz, como o capuz de Satanás, com furos apenas nos olhos. Minha esposa estava à minha frente e ele começou a dizer para ela renunciar à sua fé e viver. Agora eu pude entender o que estava acontecendo, porque esse homem tinha uma enorme espada em suas mãos. Havia uma mesa nessa sala. Minha esposa disse que não renunciaria à sua fé e começou a falar do evangelho poderosamente a repreender o inimigo. Ele ficou furioso e amarrou minha esposa de costas naquela mesa, e o homem com a espada estava ao lado dela. Ele levantou a espada e cortou sua cabeça, na minha presença. Eu vi. Eu não sei se vou morrer como mártir. O Senhor nunca me respondeu esta questão. Aquela espada deixou marcas profundas na minha vida. Muitos anos depois do sonho participei de uma exposição municipal e olhava um desfile de motoqueiros. Eles trajavam uma roupa esquisita e pequenos chapéus, que eram estranhos para mim. No final, fui por uma rua paralela e tinha uma grande van estacionada. Estava escrito nela: por favor ajudem ao hospital infantil mantidos pelos Shriners e, em cima da van, tinha o chapéu que os motoqueiros usavam e a espada que vi no sonho. Eu fiquei petrificado. Saí de lá e fui estudar sobre os Shriners, afinal eles parecem boas pessoas, mas têm hospitais excelentes para ajudar crianças com mobilidade reduzida. E descobri que eles estão envolvidos em questões muito obscuras. Na verdade o chapéu que utilizam, chama-se fez, é de cor vermelha porque prometeram um dia mergulhá-lo no sangue dos cristãos. Essa imensa animosidade vem do tempo das cruzadas, quando os cristãos mataram muitos muçulmanos e judeus. Outra coisa, a espada no logotipo dos Shriners chama-se espada de cimitarra e era exatamente a mesma que o carrasco usava no sonho para executar os cristãos. Eu estava muito aflito, mas para ser honesto, eu estava mais preocupado com o que ia acontecer comigo do que com o fato de minha esposa ter acabado de morrer. Sei que isso soa egoísta, mas se dissesse algo diferente disso, estaria mentindo e Deus pediria conta a mim. Eu estava mais preocupado com a minha morte do que com a dela. Eu estava muito apavorado e sabia que naquela hora eu iria morrer. E sabia também que a minha cabeça não ia me deixar. Eu não tinha forças para me entregar. Eu não conseguiria. Eu estava paralisado de terror. De dentro de mim uma voz começou a gritar pelo Senhor Jesus e a dizer: eu estou com medo. Mas aquelas mensagens não saíam de mim, porque minha mente as bloqueava. Estava paralisada. Meus dentes batiam e meu corpo todo tremia. Eu não conseguia processar qualquer pensamento. Parecia que eu havia perdido todas as minhas faculdades mentais, minha capacidade de processar a realidade. Foi terrível. E apesar de ter durado poucos minutos, pareciam horas, devido ao peso do sofrimento. Hoje eu sei que era uma batalha entre a força satânica e meu espírito. Até que finalmente meu espírito conseguiu clamar e dizer: Senhor Jesus, salve-me, ajude-me. Eu estou com medo. No mesmo instante que consegui fazer essa comunicação espiritual, senti uma mão pegar meu ombro. Na mesma hora senti um calor em meu corpo. Parei de tremer. Minha mente ficou clara e pude compreender nitidamente o que acontecia. Olhei para aquela mão e era bastante áspera, como a de um trabalhador braçal. Era uma mão experimentada em trabalhos pesados, uma mão grossa, bastante sólida. E me pegou pelo ombro e calor e paz fluíam dela. Quando olhei para trás, lá estava o Senhor Jesus Cristo, em pé,
atrás de mim. Eu não sei como ele entrou ali, pois era uma sala muito pequena e as portas estavam fechadas. Ele me olhou nos olhos profundamente. Não havia reprovação ou condenação, mas apenas analisava a minha vida. E algo muito incomum aconteceu. Quando olhei nos olhos dele, não eram azuis, castanhos, nem verde, mas pareciam como luz de fogo que olhavam minha vida, que para ele era totalmente transparente. De alguma forma naquele momento, com ele me olhando ali, eu sabia que ele conhecia tudo a meu respeito. Ele conhecia meus pontos fortes, meus pontos fracos, minhas mentiras, cada decepção, meus medos, tudo. Meu ser inteiro, com aquele olhar, me foi mostrado. Foi muito amedrontador, um momento de emoções intensas. Eu gostaria de dizer que vendo o Senhor Jesus naquele lugar me faria muito feliz, mas não. Pelo contrário, me deixou temeroso. Hoje eu sei o que significa o termo bíblico, o temor do Senhor. O Senhor visitou-me 3 vezes em minha vida e em todas elas eu queria me esconder debaixo do tapete. Temia pela minha vida, o que ele iria fazer comigo, o que ele queria comigo. Era uma manifestação poderosa do Senhor Jesus. Não era um encontro de amigos, de forma alguma. Eu vi em sua majestade quando ele olhou através de mim. Ele sabia tudo sobre mim. E após eu ter consciência da minha própria depravação, ele olhou bem para mim, com um olhar amoroso e compassivo, e disse: não tema, meu filho, pois a morte nunca o deterá. Isso foi muito estranho, e no mesmo instante uma coragem encheu meu ser. Coragem para eu enfrentar o que teria de passar ali. O executor me amarrou na mesa, mas antes me disse que ainda havia tempo de renunciar minha fé. E eu respondi que não, e complementei: o Senhor Jesus Cristo é o Senhor de tudo e de todos. No sonho eu sabia que Cristo havia me concedido salvação. Mas naquele momento, olhando para Cristo, eu sabia e hoje tenho certeza mais do que nunca que Ele é o Senhor dos todos os senhores e o Rei sobre todos os reis. As Escrituras dizem que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. Quando vi, não há nenhum joelho, nenhuma língua que não confessará que Ele é Senhor, independentemente da crença de cada um. Quando Ele se revelar, todo joelho vai se dobrar. Acreditem nisto, porque a sua presença é tão poderosa, tão maravilhosa, tão ungida, tão terrível, pois cada um vai saber que não existe nenhum poder que pode desafiá-lo. Eu não tenho medo de bombas nucleares, porque sei que o Senhor é maior do que qualquer demonstração de força do ser humano. Ele não é nem pode ser superado por sua criação. Bem, voltando, fui amarrado à mesa. O executor me disse que eu poderia renunciar a ele, Cristo. E eu disse: não, não posso. Ele é o Senhor de tudo e de todos. E ele deveria ser seu Senhor também. O homem levantou a espada e eu a vi descrer na direção do meu pescoço. Tão logo encostou na minha pele, eu parti. Eu não senti a morte. Me vi no alto daquela sala e, de novo, estava de mãos dadas com alguém. Mas o que me interessava era me ver morto ali e a cena era bem grotesca. Eu olhava para baixo e via a cena. Não sei por que me foi mostrado assim, mas vou contar o que vi. Minha cabeça foi cortada e eu sangrava muito. Era estranho. E a mão continuava me segurando. Eu estava mais interessado em me ver morto lá embaixo, do que no fato de eu ter sido livrado da morte. De repente, eu tomei consciência de novamente haver mãos ásperas me segurando e quando olhei, vi que era o Senhor Jesus ali. Digo a vocês, não importa o que estejam passando, não importa o tamanho da sua prova, e eu não sei o motivo de o Senhor não se mostrar a cada um. Não tenho a menor ideia do porquê Ele ter se mostrado tudo isso a mim. Eu era um pecador. Eu não tinha qualquer interesse em segui-lo. Eu nunca pedi isto. Não sou digno de receber nada do que Ele me mostrou. O que eu posso dizer a vocês é que, seja qual for a prova que estejam passando, tudo vale a pena pelo que vi em nosso Salvador. Neste ponto do sonho, o Senhor passou de um Deus austero, sério, poderoso e onisciente para um Deus que pegava em minha mão e me fazia compreender que eu era seu filho, seu irmão e que Ele não se envergonhava em me chamar de seu irmão. E, de repente, compreendi que eu era igual a Ele, não como Deus no Filho, mas ambos éramos filhos de Deus. Não o Filho de Deus, único e legítimo, mas um filho igual. Havia uma consciência de que éramos iguais agora e eu não tinha mais medo em estar em sua santa presença. Mas havia uma imensa aceitação. Hoje posso pregar com grande fervor algumas coisas que compreendo em profundidade,
como quando as Escrituras dizem que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Nunca mais chorei em um funeral porque sei o quanto é preciosa aos olhos do Deus vivente a morte de um de seus santos. Vi que ele me livrou da morte, da sensação dela. Naquele momento era como Jesus, na imagem, na compreensão das coisas. Eu não via mais em mim as minhas fraquezas e falhas deixaram de existir. Fui completamente liberto de tudo. Verdadeiramente estar na presença do Senhor é ser como Ele. Digo, vale a pena. Vale muito a pena. Vale a pena deixar as coisas desta vida, seus prazeres, seus objetivos, e todas as suas aspirações, simplesmente para ganhar a Cristo. Eu bem sei o que o apóstolo Paulo quis dizer quando escreveu: perdi todas as coisas para ganhar a Cristo. E hoje cada vez mais entendo o poder de estarmos escondidos no Senhor Jesus Cristo. E, de repente, o homem com o capuz tirou a carapuça, jogou no chão e disse: eu não vou matar mais nenhuma dessas pessoas. E o sonho terminou. Acordei. Eram 5h30 da manhã. Eu estava totalmente em choque. Na época, eu não compreendia nada do que havia sonhado. Anotei a visão em 7 páginas escritas, frente e verso. Levei para um homem cristão, consagrado a Deus. Quando ele leu as 2 primeiras páginas, olhou bem para mim e me disse: é melhor você aceitar a Cristo, agora mesmo. E eu perguntei o que significava aceitar a Cristo. Eu nunca tinha ouvido essa expressão. Ele respondeu: você precisa ser batizado e nascer de novo pelo Espírito de Deus. Eu nunca havia ouvido falar em nascer de novo. Lembre-se, eu era católico. Perguntei se teria que levar uma vida como a dele, indo e vindo para o trabalho, sem divertimento, sem ir a bares para tomar um drink, uma vida santa, enfim. Ele disse que talvez sim, talvez não. Saí dali bravo e sem entender o que ele me dizia. Nas 2 semanas seguintes fiquei em um estado miserável. Queria me matar, mas não o fiz porque seguiria direto para o inferno. Tudo, absolutamente tudo, deu errado para mim naquelas 2 semanas. Até que um amigo meu foi em casa e me contou que iria enfrentar a corte marcial, por má conduta. Na prisão, deram-lhe um pequeno rádio transistor. Uma madrugada, às 2 horas, ele fazia uma avaliação da sua vida e pensava: eu engravidei minha namorada, tivemos um filho. Sou viciado. Percebi que havia arruinado a minha vida. Porém, não sabia como mudar. O rádio estava ligado e só pegava uma estação, uma única, e estava em Los Angeles, onde haviam dezenas de estações de rádio. Só uma estação pegava e era uma estação cristã. E um pregador falava: você pode estar na prisão agora, mas pode pedir para Cristo entrar em seu coração agora. Eu me assustei e disse: meu Deus, seu Senhor, diga-me isso mais uma vez. E o pregador disse no rádio como disse: você pode estar na prisão, ajoelhe-se agora e peça para Cristo entrar em seu coração. Ele se ajoelhou e convidou a Cristo para entrar em sua vida, em seu coração. E estou aqui para convidar você, quem, a vir para a igreja comigo. Eu respondi: de jeito nenhum. Nasci católico e vou morrer católico. Então fizemos uma aposta. Se eu não gostasse da igreja, ele voltaria a ser católico. Então fomos juntos a essa igreja evangélica e coisas incomuns aconteceram. Cheguei ali e um homem grande na porta me recebeu com um abraço e disse que me amava. Eu fiquei muito bravo, queria dar um soco nele e disse: olha aqui, tem alguma coisa errada com você? Você é esquisito. Nunca havia sido abraçado por um homem desde que era um menino. Não nos abraçávamos. Apertávamos as mãos. Não chorávamos. Você está me chamando de irmão. Você não é meu irmão. Irmã, tenho 2 apenas. Saia daqui antes que lhe dê um soco. Eu era muito bravo naquela época. Quando entrei na igreja, tudo era muito estranho para mim. Todas aquelas pessoas glorificando a Deus, louvando, um pregador lá na frente suando muito, a caixa de ofertas passava e as pessoas jogavam dinheiro ali. Eu olhava tudo aquilo e dizia para o meu amigo: você já perdeu, cara. Nisso, o pastor disse que o Senhor revelara algo sobre um jovem que estava ali, que o Senhor havia dado uma revelação. Pediu à igreja para ficar em comunhão orando e começou a falar o que o Senhor mostrava. Eu pensava: parece que ele está falando de alguém bem parecido comigo. Cutuquei o meu amigo. Queria saber se ele havia contado minha vida ao pastor. E o meu amigo estava lá, mãos cruzadas, cabeça abaixada, orando. Eu comecei a me preocupar, algo me dizia para sair correndo dali, mas não conseguia.
Eu estava colado naquela cadeira. O pastor estava falando por 10 a 15 minutos, até que falou claramente: jovem, o Senhor falou com você recentemente. Ele falou com você sobre o final do mundo, sobre a tribulação. Ele lhe mostrou em detalhes sobre o fim e sobre o seu fim. Finalmente, muito assustado, compreendi que o pastor falava sobre mim e uma voz dentro de mim dizia: você, é você. Olhei para trás para ver quem falava comigo, mas todos estavam de cabeça baixa, orando, até que a voz dentro de mim falou de novo: é você. E reconheci aquela voz. Era a mesma que havia falado comigo no sonho, que a morte não me deteria. Entendi que o Senhor Jesus falava comigo naquele momento. De novo, fui ejetado da cadeira por uma força maior e corri lá para frente. O pastor me convidou para orar e me perguntou se aceitava o Senhor Jesus em meu coração. Me senti limpo, recebi o Espírito Santo e comecei a falar em línguas. A partir daquele dia, daquele mesmo dia, recomecei a ver tudo o que o Senhor me mostrava sobre pessoas doentes, pessoas que iriam morrer. Quando eu tinha que ajudar na evangelização, o Senhor me mostrava coisas sobre os governos, sobre as eleições. Pensava que todos ouviam a voz que eu ouvia. Mas agora quero mostrar algumas coisas sobre eventos futuros. São importantes. Nota do tradutor: muitos desses eventos referem-se aos Estados Unidos e foram publicados no final de 2005. Os eventos futuros: todos os países que os Estados Unidos invadiram ou atacaram e que não era da vontade de Deus, Deus considerou como usurpação e permitirá que essas nações aflijam os Estados Unidos. Nota do palestrante: nos anos 50, os EU invadiram a Coreia do Norte e Vietnã sem a permissão de Deus. Os Estados Unidos tiveram até o final de 2003 para mudar de rumo e voltar-se para Deus. Se falharem, Deus a julgará como uma nação perversa. Temos que orar pelas nações. O julgamento começará em breve nas cidades impenitentes. Virão bênçãos ou julgamentos regionais. Salmo 110, 1 a 3. Bênção de reavivamento e colheita para regiões sensíveis. A direção do Espírito Santo para trazer a unidade e amor às cidades. Daniel 11, 32 a 35. Tempo de alinhamento das nações. China, Coreia, Japão e Pacífico, sendo alinhada a confederação de fim dos tempos. Substituição de Castro fará com que ele pareça inofensivo. Devemos interceder. África e América do Sul serão continentes reavivados na fé. Voltar-se então somente para o Senhor Jesus. Nota do palestrante: nações islâmicas estão injetando bilhões de dólares no Sudão para evitar que as nações da África tornem-se cristãs, para dificultar o operar do Espírito Santo naqueles países. Os locais nos Estados Unidos que mais debocham terão juízo mais severo. A agenda homossexual vai lançar um ataque em oposição aberta ao cristianismo. Nota do palestrante: perguntei ao Senhor quando a sua ira cairia sobre nosso país e ele me disse para ler Gênesis, na parte de Abraão. É simples. Não julguei Sodoma até que eles tentaram pôr as mãos em meus santos. Ló ofereceu suas 2 filhas virgens, mas o povo queria os anjos de Deus. Tão logo aquele povo colocou as suas mãos nos anjos para fazer-lhes mal, Deus fez o julgamento cair sobre eles. Nós, como cristãos, temos que ter e espalhar o amor e a união no corpo de Cristo. Porque se não o fizermos, o julgamento de Deus nos atingirá muito em breve. Esta lista de eventos é muito séria. Está muito perto de haver uma reviravolta. A América adotará novas leis e tempos. O Senhor me mostrou em espírito o presidente dos Estados Unidos e dirigentes de nações estrangeiras reunidos na Casa Branca, discutindo sobre novos tempos e novas leis. Perguntei ao Senhor o que era aquilo e ele disse que não iria me esclarecer. Que nós devemos orar para isso não acontecer. Devemos orar para isso parar. A igreja vai perder a isenção de impostos. Mais líderes serão expostos ao país, até Deus fazer nascer uma igreja de homens de Deus justos, limpos, sem mancha ou pecado. 1 Peter 4, 16 a 19. Mais líderes no governo serão expostos para revelar nossos enganos quanto à necessidade de caráter e retidão em nossos candidatos. O julgamento virá sobre negociações de hipoteca. Nota do tradutor: a utilização de hipoteca para aquisição de imóvel nos Estados Unidos é muito comum. É bíblico que nenhuma dívida deve ultrapassar 7 anos. Bombardeios sobre as cidades impenitentes aumentarão em solo americano. Terremotos continuarão, com maior magnitude,
intensidade e perda de vidas, não só em solo americano. Nesta década aumentarão a fome, as pestes, as inundações e catástrofes na história. Serão constantes, como uma mulher em trabalho de parto. Tipo de tempo que o El Niño traz será também uma constante. Será um juízo para os agricultores que utilizam o solo de maneira que não agrada a Deus. Motins e violência serão desencadeados em regiões sem lei, especialmente aquelas regiões que desprezam a Deus e suas leis. Mais tiroteios e mártires em solo americano. Lembram-se de que João Batista foi morto e o povo se regozijou. Logo após, prenderam o apóstolo Pedro, que não foi morto porque a igreja começou a orar. Grandes igrejas morreram por não terem compromisso. Quando igrejas nomearem homossexuais e lésbicas para ministrarem, Deus pesará sua mão. E não é só isso. Não seja homofóbico. Vou contar outro motivo para julgar minha igreja. Julgarei pessoas muito famosas que estão na televisão, porque pegaram a minha mensagem da graça e a pisotearam. Esses dizem que podem divorciar suas esposas, porque o Senhor quer que eu seja feliz. O Senhor diz: vocês foram unidos por Cristo e não devem divorciar. É melhor morrer para sua carne e acertar seu casamento, para não cair em julgamento perante o Deus vivente. 1994 Profecia. Deus e os estranhos dos esportes e do entretenimento cairão antes de 1999. Nota do palestrante. Em 1994 Deus me deu um sonho sobre grandes ídolos. Eram eles o J. Simpson, Princesa Diana e Madre Teresa de Calcutá. Não as pessoas deles em si, mas a imagem deles. Foram derrubados no período de 5 anos. Princesa Diana e Madre Teresa morreram em 1998. Julgamento virá sobre os agricultores da América por falta de agradecer a Deus pela colheita. Conselhos para como se preparar. 1. Nada de dívida de consumo. No futuro, os devedores serão presos. 2. Afaste-se do sistema da Babilônia, dos deuses da prosperidade e do destino. Leia Isaías 65, versos 8 a 15, especialmente o verso 11. Permita que Deus te abençoe e dirija o seu destino. Há menos de 10 pessoas nesta sala que permitem que Deus as guie. 3. Retorne ao seu primeiro amor, que é o Senhor Jesus. Não volte-se à sua palavra, nem à profecia, ou dons, mas a Ele, tão somente. Reverendo 2:2 a 5. 4. Ame o próximo, evite o espírito de intolerância e ódio. 5. Não corra atrás de sinais, ou você será enganado. Acabe com a idolatria imediatamente. 6. Comece a jejuar e orar. Santifiquem-se agora. Não sejam como as virgens imprudentes. 7. Pare de negar a Cristo e evangelizem todos os dias. O Espírito Santo me disse que muitos pastores pregam uma mentira, que podem testemunhar outros simplesmente levando uma vida santa e brilhando como uma luz. O Espírito de Deus me perguntou: mostre-me onde está escrito isso na Bíblia, filho. O Espírito Santo me disse: meu filho, saia todos os dias na rua e fale sobre a verdade do Pai a todos que encontrar. Com uma demonstração do Espírito Santo, os discípulos fizeram isso, porque agora nós achamos que não temos que fazer o mesmo. Porque vocês têm medo de mostrar a sua fé. Porque têm medo de evangelizar. Por causa da opressão da Babilônia. 8. Coloque seus ativos em ouro e prata, não em ações. 9. Evite tecnologia lisa que tira seu poder pessoal. Cuidado ao usá-la. Nota do tradutor. A tecnologia lisa foi inicialmente utilizada pela empresa Apple, fabricante do iPhone, iPad, iPod. Não só a tecnologia lisa, mas tudo o que tira seu poder pessoal, concedida por Cristo. Desde quando um pastor, evangelista, ministro ou missionário pode dizer a você que não pode pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Isso também é um exemplo de retirada do seu poder pessoal. Todos somos chamados, de acordo com o Novo Testamento, de ministros da graça. Todos nós dependemos muito dos pastores. Perdemos nosso sacerdócio. Muito triste. Não perca o poder pessoal com que Cristo nos presenteou. 10. Não deixe de estudar a palavra de Deus. Mantenha seu caminho iluminado. 2 Tim 2:15. Os filhos de Deus perderam sua capacidade de ler e compreender a palavra de Deus através da fé. A palavra é lâmpada para nossos caminhos e luz para nossos pés. Como vocês saberão o que fazer no futuro e próximo,
se não tiverem conhecimento da sua santa palavra. 11. Fique continuamente na humilhação. Arrependam-se, como fez Daniel, e Deus irá ouvi-los, conforme está escrito em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Oremos sem cessar. Fim.